Bom, pessoal, agora a gente vai fazer a transição, né, da íris, né? A íris ela sobe e aí surge o carrinho, né, com essa fumacinha que eu vou ensinar para vocês. A autoestrada aqui, as montanhas, aí o olho ele surge, né, brilhando. E aí vocês podem ver o negócio da íris que eu comentei com vocês no início, que lá foi ao contrário, ela contraiu por conta da luz. Aqui como tá um ambiente mais escuro, né, a ideia é que a íris ela se expanda, certo? Então essa parte aqui ela não é tão difícil, talvez a única coisa que seja um pouquinho mais chata de fazer seja esta fumacinha aqui. Bom, agora como a gente tem um controlador da íris, né, a gente não vai usar o controlador, tá? Agora a gente vai usar os parâmetros da íris individualmente, por isso que é bom usar sempre objeto nulo, controladores e afins, pra gente ter esses controles um pouco mais independentes, né? Então o controlador da íris e o controlador do olho, eu posso desabilitar a visualização para tirar essa informação aqui da tela que a gente não precisa mais. Agora essa íris 2, que é a do meio, a gente vai fazer duas coisas, né? A primeira, quando o olho ele volta e pisca, vamos só pegar a referência de onde que termina aqui, né? A piscada é na base do olho, certo? Então piscou, aqui a gente já vai marcar 1, 2, 3, 4, 5, onde vai começar a nossa transição. Então na íris 2, a gente vai marcar agora um parâmetro de escala, Alt Shift S, certo? A gente pode desabilitar esse Easy apertando Ctrl em cima do keyframe, né? Então ele vai desabilitar o Easy, agora andar 10 frames para frente com Ctrl Shift setinha para direita. E aqui agora a gente vai escalonar ela. Lembrando, aqui ela tá em Mate, né? Então ela tá dentro da nossa pálpebra, né? Então na verdade o que a gente vai fazer é duplicar essa íris. Inclusive a gente pode jogar ela até lá para cima e tirar o track mate dela, coloca no mate. E aí a gente pode vir aqui e recortar essa layer. Bom, aqui a gente pode colocar essa íris 3, a gente pode colocar como, renomeá-la como transição. Aí sim, agora sim, a gente pode marcar um keyframe de escala, 10 frames para frente, outro keyframe de escala. Aí lembrando, pode dar easy aqui, F9. Então ele vai fazer agora nesse movimento de chegada, ele vai tampar toda a tela. Só que aí a gente tem esse pequeno detalhe aqui que a gente fez da íris, né? Que é esse gradiente. Então, qual que é a ideia? Na verdade, a gente vai fazer o quê? A gente dá Ctrl D na transição e aí a gente vai colocar, em vez de gradiente aqui no fio, a gente vai trocar para preenchimento completo, flat, né? Então, e aqui a gente vai deixar em preto 100%. E aí, qual que é a sacada aqui? A gente vai atrasar uns 2 frames, tá? Como é que eu fiz isso? Você vai clicar com Alt em cima da layer e dar Page Down. Page Down ele vai para frente, anda 1, 2 frames e Page Up ele anda para a esquerda. Então Page Down para a direita, Page Up para a esquerda. Então 2 frames, ele vai fazer como se fosse um movimento de cascata. Só que aqui tá muito duro essa forma, né? Então aqui a gente pode dar um... Se vocês não tiverem aí o FX Console, eu aconselho vocês instalarem, é de graça pelo site da Video Copilot, né? Vocês podem vir aqui e procurar o efeito Gaussian Blur. Ou vocês podem ir aqui habilitar a aba de efeitos em Windows, Effects e Presets, né? E lá você digitar aí o Gaussian Blur. E aqui a gente só vai aumentar esse desfoque, né? Para ter uma transição um pouco mais suave, tá vendo? Mas aqui pode aumentar bastante, pode deixar uns 500 mais ou menos. Aí ela vai, então vai ter essa transição aqui, ó, bem mais suave, ó. Então a gente vai ter isso aqui como primeira parte. E agora entra a parte, obviamente, né, do carrinho. Eu tenho os vetores já montados, que eu dei uma ajustada, né, baixei eles no FreePic. E eu vou deixar para vocês aí na descrição, né, do projeto, para vocês baixarem. Então aqui eu vou puxar os objetos que eu preciso, que é o carrinho e as montanhas. Esses arquivos, esses vetores, eles vão estar em formato Illustrator. Toda vez que você for importar, é sempre importante você tirar aqui do footage, né, para Composition Retain Layer Size, para ele ter as divisões ali das camadas certinho, certo? Então a gente puxou aqui o carrinho e vamos puxar as montanhas também. Mesma coisa aqui, Composition Retain Layer Size. E eu esqueci também de falar para vocês da cidade, eu vou explicar já já. Então podem colocar aí o documento da cidade, né? O arquivo da cidade. Bom, vamos começar primeiramente com
o carrinho. A gente vai fazer o quê? Vai clicar 2 vezes na composição e agora a gente vai animar aqui alguns parâmetros, né? O primeiro parâmetro que eu quero animar é a roda, né? A roda ela tem que estar girando para dar aquele efeito de que o carrinho tá andando. Então vamos lá, a gente vai fazer isso aqui nessa composição mesmo do carrinho 2, tá? Vamos colocar uma guide layer aqui, a gente vai chamar aqui um sólido, né? Vamos colocar um preto. Lembrando que esse black solid aqui, vocês trocam aqui para guide layer, tá? Porque senão vai aparecer na nossa composição principal quando a gente for arrastar isso daqui para lá. Aqui você pode bloquear, deixar o black solid em guide layer e aqui agora a gente vai animar o parâmetro de rodinha. Só que aqui é legal a gente trabalhar isso com shape layer, né? Então, toda vez que você baixar um arquivo de Illustrator, você pode transformar ele em shape layer. Como é que a gente faz isso? Pode selecionar as duas camadas aqui, clicar com o direito do mouse, vir em Create Shapes from Vector Layer, né? Então ele vai criar shapes através dos vetores, né? Feito isso, você pode excluir esses arquivos aqui do Illustrator. E aqui agora sim a gente tem os vetores, ó. Tá vendo? A gente tem um vetorzinho aqui. Inclusive, a gente vai abrir parâmetros para shape layers. Aqui, o que é importante para a gente? Na verdade, a gente quer animar esta roda. Vamos chamar aqui a nossa ferramenta PyBehind e vamos colocar aqui, ó, com o Ctrl apertado, ela bem no meio. E agora, o que a gente quer animar, na verdade, é o parâmetro de rotação. Só que a gente vai deixar um looping aqui, né? Para ficar mais fácil. E aí eu vou passar para vocês um looping de expressão, né? Uma expressão de looping. Então aqui vamos já renomear roda da frente. E aqui é o carrinho. Então aqui a gente vai marcar um Alt Shift R para chamar aí nosso keyframe de rotação. E aí a gente vai andar aqui uns 1, 2, 3, 4, vamos até 2 segundos, mais fácil. Aqui em 2 segundos a gente vai marcar um outro keyframe de rotação. E aqui a gente vai colocar nessa velocidade, aqui na verdade são quantas voltas vai dar, né? Então vamos colocar aqui umas 20 voltas, vamos ver se vai ficar muito rápido. Ficou rápido demais. Vamos diminuir isso aqui para uns 10, vai. Aí já ficou mais legal. Só que quando chegar aqui, a rotação para. Então, para que a gente tenha um looping, a gente vai habilitar uma expressão aqui. Com o Alt selecionado, a gente vai vir aqui no temporizador, no reloginho, clicar em cima dele e vai abrir aqui as expressões. Aqui, basicamente, eu só vou usar a expressão de looping, loop Alt, pode apertar Tab. E aqui a gente vai abrir as aspas e vai colocar continue. Porque a gente quer que esse loop seja um loop contínuo. Lembrando, tem que ser exatamente essa expressão. Loop Alt, abre aspas e coloque continue. Então, ele vai ficar contínuo. Ó, vai chegar aqui e vai continuar. Bom, feito isso, para a gente não ter que animar a outra roda, a gente só duplica e traz ela para cá. Só reposiciona ela aqui. Porque a gente anima, como o movimento é basicamente o mesmo, então a gente só traz ela para cá com o Shift selecionado para não ir para cima ou para baixo, a gente reposiciona mais ou menos aí. Então aí a gente já tem praticamente o carro com as rodas rodando, né? Basicamente isso. Só que aí vamos fazer um negocinho legal aqui também. Vamos abrir um novo controlador. Então Ctrl Alt Shift Y, certo? E aqui a gente vai colocar movimento. E aí a gente vai usar outra expressão aqui também. Só que agora a gente precisa selecionar todo o nosso carrinho com a roda e parear com o controlador de movimento. E aqui a gente vai usar a expressão wiggle. E aqui no wiggle a gente vai usar os valores exatos de 4,15. Ele vai ter esse movimento aqui, ó. Tá? Que é exatamente o que eu usei no meu carrinho ali na minha animação que vocês já viram. Bom, e aqui agora a gente vai fazer um detalhezinho que eu não sei se vocês perceberam na animação, que é basicamente essa cidade aqui, ó. Tá, ó. Ela vai aparecendo aqui como se fosse um reflexo. E esse reflexo aqui eu fiz através de um vetor que eu baixei no próprio Fipric, que é só para dar um charmezinho a mais. A gente vai colocar então a comp da cidade. Vamos lá, cidade. E essa cidade ela vai estar desta forma aqui. Ah, inclusive eu coloquei aqui a comp da cidade. Vamos colocar somente a layer, tá? Vamos colocar a layer ao invés da comp. Então agora sim, a gente vem aqui, aumenta isso aqui. Opa, só a cidade, né? Mais ou menos aqui assim. Vamos deixar mais ou menos nisso, só para a gente ter margem para a gente poder trabalhar a animação. Aí agora, no caso, a gente pode desativar aqui a nossa layer de Black Solid, tá? E aí agora a gente pode ativar o TrackMate. Só que aqui a gente tem que desativar essa opção aqui também, certo? Ele vai ficar dessa forma aqui, meio esquisito, né? Só que a gente muda o modo de mesclagem para Screen. E aí agora sim a gente pode trazer um pouco mais de curva para cá. E a gente vai abaixar um pouco agora a opacidade lá por volta dos 20%. Só para ter bem sucinto aqui essa cidade como uma espécie de reflexo mesmo, né? E aí basicamente o que a gente vai fazer é animar esse reflexo. Então Alt P. E aí a gente vai andar um pouquinho para frente assim e vai trazer essa cidade para cá assim, ó.
Esse vai ser mais ou menos um movimento. Inclusive, a gente pode deixar até um pouco mais lento. Vamos trazer para uns 6 segundos aqui. E aí aqui a gente pode até duplicar essa cidade para a gente ter uma continuidade. Então, quando ele chegar aqui, que ele vai parar, certo? A gente vai começar de novo. E aí a gente precisa trazer, né? Obviamente, isso daqui mais para cá. Tá mais ou menos aqui assim, ó. Que aí quando acabar um, entra o outro. Esse daqui, na verdade, ele tem que vir mais para cá, né? Ele tem que sair de cena. Quando esse daqui estiver acabando, quando ele estiver chegando aqui, neste ponto, aí sim a gente começa o outro. Para ter essa continuidade. Se vocês precisarem de mais frames, mais segundos, você pode fazer esse processo de novo aqui. Bom, e agora então a gente vai fazer o que? A gente vai trazer o carrinho para a nossa comp principal. Então aqui a gente tem a nossa transição e agora a gente vai trazer o nosso carrinho para cá, que a gente acabou de animar. Então ele vai começar mais ou menos aqui assim, né? Então vai vir a transição e o carrinho ele deve aparecer mais ou menos por esse ponto aqui. E como que eu fiz para o carrinho aparecer? Basicamente eu fiz o quê? Primeiro que eu vou diminuir aqui, né, a escala deste carrinho. Vou trazer mais ou menos ela mais ou menos por aqui assim. E aí eu vou marcar o parâmetro de posição. Vou andar 20 frames para frente. Vou voltar para o início e vou jogar ele para baixo. Então ele vai fazer o movimento de subida de baixo para cima. Obviamente que eu vou aqui fazer um easy e trazer aqui a handle quase para 100%. Certo? Só que aí eu fiz uma brincadeira também aqui de marcar um parâmetro de rotação. Aqui no parâmetro de rotação, só para eu ter visualização, eu vou trazer a rotação para menos. Tá? Ele vai fazer isso aqui. Ele vai fazer essa rotação aqui assim. Certo? Vou dar easy e a rotação ela vai começar mais ou menos aqui, para dar essa sensação de movimento. Então a gente já tem o carrinho aqui animado. O que falta agora para a gente fazer no carrinho, especificamente, é a gente fazer a fumaça. E a fumaça tem várias opções. Você pode fazer através do Fractal Noise, através de frame a frame. E aqui eu escolhi o CC Particle World. Tá aqui é um pouquinho mais difícil, mas eu vou passar para vocês aqui os parâmetros. Em primeiro lugar, a gente vai fazer um sólido. Tá? Esse sólido ele tem que ser branco. Vou colocar aqui, já renomeá-lo como fumaça. E aqui a gente vai puxar então o efeito CC Particles World. Vai aparecer esse monte de coisinhas aqui. Ele vai ficar chovendo parecendo um negócio de ano novo, né? Um fogo de artifício. Bom, aqui o primeiro ponto que eu vou mexer vai ser nessa longevidade. Aí aqui eu vou colocar 0,5. Depois eu vou trabalhar também aqui na parte de física. Já vou pular para a parte de física, tá? E esse explosivo aqui eu vou deixar em Direction Axis, que em vez dele fazer essa coisa, tipo, como se fosse vindo para a tela, né? A gente vai trocar para Direction, certo? A velocidade eu vou deixar do jeito que tá. A gravidade que eu vou mexer ela para -1. Aí ela vai subir. Na verdade, talvez, deixa eu ver, menos 0,5. Isso, não precisa ser tanto. Por aí, acho que já tá legal. Aí a resistência aqui eu vou deixar em 10, ou até um pouco mais, uns 15, vai. Não, é menos, né? 5, vamos colocar uns 5, vai. Aí, tá bom. O extra, eu vou zerar ele, tá bom? Pra ter menos, ficar um pouco mais flat. E o ângulo aqui eu vou mudar, porque o carro ele tá indo da esquerda pra direita, né? Então eu tava aqui, eu vou só jogar pra esquerda, mais ou menos aqui, assim. Agora a gente vai trabalhar direto no parâmetro de particles. Aí a gente vai mudar algumas coisas aqui. A gente vai colocar nesse shaded sphere, tá? Que vai transformar nessas bolinhas. Aqui no bird size, né? Vou colocar 0,5. Vou deixar a variação do tamanho em 0 e a opacidade eu vou deixar em 100, né? Porque eu quero em 100%. E é basicamente isso, tá? Agora o que a gente vai fazer, vamos colocar isso daqui dentro de uma pré-composição. Então, Ctrl Shift C, vamos colocar fumaça e a gente vai colocar mover todos os atributos para cá, certo? Vamos só deixar como fumaça. Aí agora sim, trazer o fio. E esse preenchimento ele vai ficar em branco. Na verdade, não 100% branco, pode ser um cinzinha, porque é fumaça, né? Até um pouco mais escuro, talvez. Então ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Aí, obviamente, aqui a fumaça a gente vai colocar ela mais para baixo. Vamos diminuir um pouquinho a escala dela e vamos colocar por baixo de tudo, tá? Por baixo do carrinho, no caso, né? A gente pode diminuir um pouquinho a fumaça, né? Porque não tá fumando tanto o carro assim. Só que aí a gente tem esse problema agora que a gente precisa linkar a fumaça no carrinho. Só pegar aqui a espiral, né? E parear com o carrinho. Então ela vai fazer o mesmo movimento do carrinho, tá? É isso, olha que legal que fica. Fica bem mais orgânica a fumaça usando esses simuladores, né? Que a gente tem aqui dentro do After Effects. Vocês podem ver que eu não usei nenhum plugin externo, tá? É tudo nativo aqui do After Effects, dá pra fazer tudo por aqui. Então o que a gente tem de animação até agora é isso daqui, ó.